De certo ponto, ainda hoje na sociedade que vivemos, temos a possibilidade de seguir caminhos distintos. E ainda há a possibilidade de você poder mudar de rumo a qualquer momento. Mas em um futuro não muito distante, será impossível sonhar. E com sonhar eu me refiro a você desejar algo em vida. Talvez um simples ato de desejar ser feliz acabe fugindo de um simples habitante do planeta Terra. Talvez nós não estejamos vivos para ver o mundo se transformar dessa maneira, mas com toda certeza haverá um tempo em que, independente para que lado se olhe, aquele que nasce sem riquezas terá seu destino escrito antes mesmo do seu nascimento. Bom, como você já viu no título, você já sabe sobre o que é o episódio. Mas de qualquer forma, se você for novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, independente por onde estiver me ouvindo, seja YouTube ou Spotify, me siga, se inscreva para sempre receber os novos episódios. O link do Apoia-se está na descrição se você gostar muito e tiver a possibilidade de me ajudar a manter o podcast. De qualquer maneira, como sobreviver à desigualdade social em Elysium. Bom, para dar início à sua sobrevivência no universo do filme Elysium, você precisa entender basicamente duas coisas. A primeira é sobre como o mundo de Elysium funciona, ainda assim você cria suas próprias estratégias com base nas suas escolhas. E a segunda é que existem coisas que são totalmente necessárias para que você se mantenha vivo e minimamente saudável, ou apto para sobreviver. Bom, imagine que você se encontra em um mundo onde a pobreza reina para todos os lados, pessoas doentes, famintas e sem um mínimo para sobreviver. Quando você olha para todos os lados, você vê lixo, casas amontoadas umas às outras, mas por incrível que pareça, você nota que existem pessoas, adultos, crianças, que parecem seguir a vida delas da melhor maneira que podem. Cabe a você decidir se você irá fazer parte dos que apenas vivem suas vidas da melhor maneira que podem com aquilo que têm, ou se vai dar o seu máximo para conseguir recursos melhores a fim de ter uma vida melhor. Se você escolher a opção onde você vai tentar ter algo melhor e aumentar suas expectativas de vida de forma considerável, você precisa entender o básico do mundo de Elysium. Infelizmente, o filme ele não retrata tantas questões básicas para que eu possa me aprofundar e trazer mais informações para vocês. Mas então vamos, obviamente, nos prender ao que temos e seguir em diante. Então, bom, no filme, o ano já é 2154 e a sociedade está dividida basicamente entre ricos e pobres. Os ricos eles vivem em Elysium, que é uma mega estrutura urbanizada que fica no espaço, na órbita da Terra. Essa estrutura ela conta, obviamente, com diversos recursos que possibilitam a sobrevivência no espaço. Lógico que o mundo ainda trabalha para fornecer recursos para que eles se mantenham vivos. Obviamente que isso não foi mostrado, mas eu acredito que não existam fábricas ou algo relacionado à produção em Elysium, especificamente na mega estrutura. Já no planeta Terra, o comum é a poluição em níveis alarmantes, o que afeta diretamente a produção de alimentos e o básico que é respirar, gerando então diversos tipos de doenças respiratórias. Aparentemente, também não existe muito bem o saneamento básico, o que gera ainda mais doenças por conta da falta de higiene. O que te leva a um outro grande problema que vai atrapalhar o início da sua jornada de sobrevivência, que também é a educação. Pelo que parece, existem sim faculdades, talvez elas pelo menos não pareceram tão impossíveis de você realizar algum curso, mas a personagem que apresenta essa possibilidade, ela teve que sair de onde ela morava para poder estudar. E quando ela ainda é criança, ela demonstra saber ler e o personagem principal, Max, ele fica simplesmente entusiasmado com a descoberta, pois ele tinha alguns livros, mas até então ele só via as figuras. Então o ponto é que, independente do caminho a ser seguido, você vai ter dificuldades na aprendizagem básica. Como eu disse, o filme ele não se aprofunda muito nessas questões, mas eu acredito que existam sim escolas primárias, talvez elas não sejam tão acessíveis por falta de recursos, ou ali em específico onde o personagem principal morava não tivesse mesmo uma escola, mas de qualquer forma aprender a ler e escrever vai ter que te custar tempo e vontade.
já que você terá que se virar para arrumar alguém que te ensine ou tente aprender por conta própria. E nesse período é essencial que você foque nisso. Imagine que em um mundo onde, dando o seu máximo, você já não consegue quase nada. Trocar esse tempo de aprendizado por trabalho só vai ser ainda mais prejudicial para o seu futuro. Eu sei que existem casos e casos, isso não foge muito da nossa realidade, mas no filme em específico, o personagem principal ele vive em um orfanato. Nesse caso, faz parecer com que ele tenha de alguma forma recursos à sua disposição. Então, não precisando trabalhar para conseguir comida e água, e de quebra, eu sinceramente acredito que as pessoas que cuidam do orfanato, elas sabem ler e escrever e elas poderiam ensinar a ele nesse caso. Claro que sempre nos colocando na mesma situação do personagem principal ou pior. Então, julgando que você não tivesse família e estivesse em um orfanato. E não é só por você ter essa espécie de licença poética por conta da sua idade que você vai estudar. Ainda novo, você não tem um físico que lhe proporciona grandes feitos. E isso também vale para sua capacidade cognitiva. Então, um exemplo é que Elysium mantém a Terra em rédea curta. Então, a polícia na Terra ela é feita por androides e eles são programados com uma política de tolerância zero. Fisicamente, você nunca vai vencer um androide. E também não vai ter experiência para lidar com um, já que ainda é muito jovem. Então, se for pego por quaisquer crime que seja, vai ser muito prejudicial e não vale a pena agora de início. E para ilustrar ainda melhor o estado atual da Terra em 2154, na cena em que o personagem principal, Max, descobre que sua amiga sabe ler, ele estava vendo um livro sobre animais. Animais que conhecemos, como elefantes, girafas. E nesse meio tempo ela solta uma frase dizendo que aquele animal em específico vivia na África. E eu digo vivia porque, visualmente falando, com a atual situação do mundo e claramente zero do meio ambiente, algumas, se não todas as espécies de animais, elas tenham sido extintas. Eu digo que existe essa possibilidade porque o mundo ele está em um nível de dificuldade de sobrevivência que bateria com o fato de o mundo estar em total desequilíbrio ambiental. Imagine que esse desequilíbrio ele pode gerar, por exemplo, mudanças climáticas. A queda no número de predadores fazem com que pragas se multipliquem descontroladamente, fazendo com que doenças se espalhem. Então, para você ter uma noção, em um mundo sem interferência humana, geralmente uma espécie entra em extinção a cada 1000 anos. Claro, isso é uma média, mas se realmente for um fato de que todos os animais, ou boa parte deles, foram extintos nesse período de 154 anos, só mostra a gravidade do egoísmo humano. A estimativa hoje é que existam em torno de 10 a 50 milhões de espécies. Isso seria, na verdade, um recorde incrível que os humanos conseguiriam bater, né? Extinguir 50 milhões de espécies em 154 anos. De toda forma, isso só mostra a gravidade e dificuldade que é sobreviver em um mundo superpopuloso e com poucos meios de sobreviver. Acredito que já ficou claro que não existe nenhum meio de ascensão social, pelo menos de forma comum. A amiga do personagem principal, Max, a Frey, quando ela saiu para estudar, ela acabou se formando, ela virou enfermeira e ela tem uma vida melhor que a do Max. Mas ainda assim é mostrado que perante uma dificuldade não exista nada ao alcance de quem mora na Terra. Então o humano já é frágil e sem recursos essa fragilidade ela só aumenta de forma desproporcional. Então, como eu já ressaltei diversas vezes, você tem que decidir se quer ou não fazer algo a respeito. Apesar das limitações, dá para se ter uma vida com algumas coisas, pelo menos que possibilitem uma certa comodidade. E é por isso que você vai optar em ser alguém anônimo e você vai trabalhar de forma independente para o mercado negro. E isso vai te levar a algumas opções, mas principalmente ser alguém que entende de tecnologia, um exemplo é um hacker mesmo, ou se for mais no seu estilo algo físico, poder nos músculos, você pode fazer implantes no corpo e tornar-se basicamente uma arma humana. Ai, nossa, mas John, é muito perigoso trabalhar para o mercado negro. Bom, compensa ter uma vida mais pacata, longe de qualquer perigo? Compensa de certo modo, em partes eu até concordo. Mas ter algo relevante na vida significa que você vai ter que pôr algo em risco.
Não é necessariamente a sua vida, mas sempre estar arriscando algo para que você consiga se manter ou que chegue onde você deseja. Então, em um mundo onde a tecnologia é predominante, você tem que usar tais meios para se ter uma vantagem. Em universos fictícios que abordem temas de tecnologia como Elysium, ser alguém que entende sobre e consiga lidar te traz uma vantagem absurda. Parece até muito repetitivo, mas você não precisa se prender à ideia de, por exemplo, ser só um hacker que fica atrás de um computador, ou simplesmente um humano com implantes que sai socando tudo ou atirando em tudo que se vê. Você pode usar sua criatividade, mas você tem que ter em mente que o seu ponto final de evolução, aquilo que você vai utilizar para ganhar a sua vida, tem que partir desses dois pontos. Tem que ter vínculo com essas características. Então, de toda forma, ambos os modos e suas ramificações que partam da sua ideia do que seria essencial ou pelo menos legal para ser, precisam seguir um mesmo protocolo para que você possa extrair o máximo do seu corpo e mente. Lembrando que é uma sobrevivência, então estar pronto para dar o seu máximo se necessário é algo que deve estar em sua rotina. Então é obrigatório se exercitar. O motivo é simples, além de claramente melhorar suas condições físicas, caso seja necessário, precisar de uma força extra ou ter uma velocidade a mais, se você estiver em risco, ao ficar doente, o que é uma coisa muito comum e que é uma possibilidade muito grande de acontecer com você, com o corpo em dia, você tem mais chances da doença não piorar ou se piorar, o seu corpo aguentar o baque que vai ser a doença. Então as doenças ficam mais difíceis de se agravarem. E isso envolve também alimento e água. E aí nós entramos em outro problema que não foi muito abordado no filme, mas que dá para interpretar alguma coisa. Em uma cena do filme, nos é mostrado que existem porcos. Eu acredito que animais que sirvam como alimento para o ser humano, eles não tenham entrado em extinção. A questão é, esses animais eles são normais ou eles são geneticamente modificados? E se forem, quais os riscos à saúde? Já que alimentos modificados, eles são geralmente criados a fim de sobreviver em circunstâncias que não seriam natural. E já que o mundo está péssimo, quais alimentos não são modificados? Então, em um mundo geralmente futurista nesse aspecto, suplementos sintéticos eles são muito comuns. E por isso você tem que se esforçar para ter uma vida melhor. Não dá para você se alimentar a vida inteira dessa forma. Talvez trabalhando para o mercado negro você consiga acesso a recursos mais naturais ou que te possibilite mesmo você cultivá-los, criá-los, ou ainda mais fácil, trabalhar, consegue o dinheiro e compra, mesmo que seja mais caro, você consegue ter acesso. Já a água é a mesma coisa, não dá para depender do sistema de saneamento básico. Então, filtrar a água, ferver ela para tirar impurezas se torna uma regra. Ainda mais julgando que a água ela não tem apenas sujeira e parasitas, mas eu não duvido que as empresas descartem materiais tóxicos no tratamento de esgoto, o que torna a água ainda mais problemática com, por exemplo, metais pesados. Mas geralmente com uma filtragem você consegue tornar ela pura novamente, ou pelo menos o que era para ser, depende do grau de gravidade. Seguindo em diante, ao escolher um lugar para morar, ou até mesmo se for fazer algum trabalho, tente sempre conhecer bem o local e saiba se comunicar com diferentes pessoas. Você quer evitar problemas que possam ser evitados, então se adapte sempre que possível, seja furtivo e anônimo para que nenhum meio de identificação por inteligência artificial te reconheça e acabe gerando mais problemas. E se for impossível evitar um problema, principalmente um que afete seu corpo de forma irreparável, em Elysium a tecnologia ela é absurda. Então, na mega estrutura que mantém os ricos, existem máquinas médicas que elas podem literalmente curar qualquer doença em segundos. Elas também parecem servir para reestruturar o corpo de forma estética. E até surgiu um questionamento particular de que essas máquinas elas geralmente tratam e renovam células. Eu até chuto que elas podem retardar o envelhecimento ou até mesmo anular o envelhecimento. Então, em caso de necessidade extrema,
O mercado negro ele vende passagens ilegais para Elysium. É altamente perigoso, não acredito que vale a pena, mas dependendo do seu nível de habilidade, talvez você consiga de forma prática ir lá, se curar, ir embora. Talvez até seja vantajoso nesse ponto como último recurso. De qualquer forma, aqueles que detêm de tudo vivem isolados do resto do mundo. Eles nem mesmo têm o costume de descer, a terra não é algo habitual. Eles não gostam nem do simples fato de ter que respirar o mesmo ar que nós respiramos. Então, enquanto o povo não tem mesmo nem água potável, eles possuem neurochips. Inclusive que, se você conseguiu, é uma grande vantagem, independente se você parta aí por uma ideologia mais física de evolução ou intelectual. Então, um mundo onde poucos têm tudo e muitos não têm nada, Elysium serve como uma propaganda para passar a falsa impressão de uma certa acessibilidade, mas apenas ilude aqueles que ainda acreditam nisso. Tudo para manter a sociedade com uma certa esperança no amanhã. Aqueles que já aceitaram seu destino e desistiram acabam se tornando perigosos para aqueles que não têm maldade no coração. Mas aí fica a seu critério: lutar para tentar mudar o mundo e que as próximas gerações tenham algo melhor, ou aceitar a realidade e viver a sua vida da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de julgamento. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. É o mesmo esquema de sempre, meus lindos. Se vocês gostaram e estiverem me escutando por YouTube, Spotify, Apple Podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber os novos episódios. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando estiver escutando. Um beijão para vocês.